Uau! Bom dia. Eu pensava que eu ia contar as cadeiras vazias, mas esses são os mestres do Craft. Queria agradecer a presença de vocês, agradecer ao clube pelo convite, agradecer em especial a querida Laís. Mas assim, desculpa aí que o nervosismo está indo e voltando, quase que eu fico na ambulância ali fora. Eu queria fazer um agradecimento especial antes de começar, prometo que vou roubar alguns segundos, à diretoria, pelo convite por me convidar. Acho que quando o clube convidou o Moreira, ele estava convidando muitos profissionais de fora de São Paulo, que lutam, que querem um grande trabalho, que querem um espaço e não conseguem. Então, quando... Acho que era para outra pessoa mediar. Quando o clube me convidou, meu primeiro pensamento foi Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Pensemos. A gente está aqui sentado. A gente fez o movimento contrário de ser emissor, não ser apenas receptor. Eu acho que é uma vitória dos profissionais que lutam dia a dia para entregar fora de São Paulo. E até gente muito melhor do que Moreira, e que não tem um espaço, que não tem um reconhecimento. Então, para mim, desculpa de novo, acho que é um grande momento estar aqui. Acho que vou pular, animar, porque acho que quando fala isso, já viram que o coração dispara. Mas vamos lá, para o que vocês vieram aqui, a gente... De novo, agradecer vocês. Agradecer André, Diego, Humberto, Ju e Luiz. E a vocês, de coração, e ao clube, pela oportunidade de tentar falar. Porque a gente somos meros profissionais que tivemos a sorte de trabalhar com isso, que acho que todo mundo ama. E Craft. Ninguém trabalha com Craft sem amar Craft. Craft é onde mora o amor da publicidade. Porque ele pede que a gente dê sempre um pouco mais para entregar um pouco de Craft. Eu acho que isso é a mensagem para que todo mundo compactua e para quem começa. Mas bora lá, Moreira, deixa de atrapalhar tudo e vamos lá. Eu estou aqui com esses feras e a gente vai falar sobre Craft e inteligência artificial. E eles vão abordar o dia a dia do Craft e do IA. Se eles se encontram em algum momento, se antecedem o processo ou se vêm depois do processo dele. Lembrando, aqui a gente vai falar sobre o processo que amanhã pode mudar. O IA está mudando a todo momento. Então, a gente está aqui para falar sobre o dia a dia. A ferramenta em si, ela está... A gente está falando lá, agora e já estão desenvolvendo algo novo. Então, a inteligência artificial, ela está o tempo todo. Mas o lado Craft, ele só cresce. Ele nunca diminui. E eu queria que Ju, já falei para ela que eu sou fã dela, nos dê essa honra de começar. Alô? Oi. Bom dia, galera. Obrigado a todo mundo que veio aí participar desse papo. Acho que é um assunto muito necessário a gente parar a bola e pensar, né, para onde está indo o nosso craft. Cara, a primeira coisa que eu pensei quando o Moreira falou comigo foi engraçado, que eu falei assim, puta, velho, vocês lembram, sei lá, 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, 20 anos atrás, que não tinha Google Maps. Qual era o craft para você andar de carro? Você tinha que pegar o seu guia 4 rodas que você enfiava aqui debaixo do banco, né? E você ia ali procurar em qual quadrante estava e você ia traçar a sua rota. Porque a gente não tinha um aplicativo, não tinha um GPS que pudesse traçar o caminho para a gente. E, cara, é engraçado que para mim hoje, depois de tanto usar Google Maps e Waze... eu acho que se me largarem na Paulista com o meu carro, eu não sei voltar para casa, entendeu? Então, a minha pergunta é assim,
pô, a gente está vivendo muitas inteligências artificiais de geração de imagem, de geração de voz, de geração de vídeo. Será que vai chegar também no momento, daqui a 10 anos, que nenhum diretor de arte vai saber usar o clone stamp do Photoshop? Será que a gente vai chegar num momento que ninguém sabe mais, na mão ali, aumentar um background de uma foto, porque agora é tudo automatizado, você aumenta ali no crop e foda-se? Por exemplo, locução. Quando eu estava na Gut fazendo o case de Grad in Black, e a gente usando lá o Eleven Labs, a gente chegou no timbre da Beyoncé, cara. Então, assim, é muito doido. Você tá fazendo um videocase e você consegue fazer uma voz como se fosse a Beyoncé, sabe? Mas, e aí, ao mesmo tempo, eu paro para pensar, tipo assim, eu acho que tem muita coisa que a IA ajuda a gente, e isso eu acho no sentido de layout, no sentido de... sei lá, eu estou fazendo um deck que eu preciso contar um filme. E eu gosto de gerar essas imagens no Midjourney. E, cara, adoro poder botar o meu estilo. Eu adoro gerar um negócio Wes Anderson style, sabe? Tudo. Adoro. E aí sai aquela coisa geométrica, tal, paleta de cor perfeita, tal. Mas eu não sei o quanto isso também pode ser prejudicial para a gente, no sentido de a gente estar perdendo referências, né? No sentido de, cara, beleza, você está gerando um negócio, mas e quando a gente fazia as coisas na mão, aqui na unha, que era do nosso jeito, sabe? Tem coisas também que a gente não consegue gerar exatamente o que está na nossa cabeça. Eu falo que o ideal mundo mesmo será quando chegar o Midjourney, que você pensa numa parada e sai ali na tela do computador exatamente do jeito que você pensou, né? Então, não vou falar demais, não sei se vai ser meus minutos. Fale aí, meninos. Oi, eu concordo. Cara, a gente trocou uma ideia prévia assim, um pouco sobre IA e craft, é muito louco porque a princípio parecem que são coisas opostas, né? E aí tem um sentimento de impostor, que eu tô olhando um por um, que eu tenho certeza que vocês já sentiram, que é falar, porra, vamos descobrir que eu usei Midjourney. E aí é muito louco, porque na prática tem um pouco desse conflito mesmo, mas eu acho que o ponto central da história, e a gente voltar lá enfim, não sei quem estudou propaganda na faculdade ou quem, que era a razão e o porquê a gente começa a carreira já com o nome de diretor de arte, né? Então você começa a carreira como diretor de arte mesmo, tendo 20 anos de idade, porque você era de alguma forma o chefe do departamento de arte da agência, que antes, lá atrás, tinha ilustrador, fotógrafo, tipógrafo, designer, pintor, uma galera. Eu não vivi isso, né? Apesar de parecer que eu vivi, eu não sou tão velho. Mas, na prática, isso quer dizer, e está muito conectado com o que a Ju disse, que é sobre as modalidades de direção de arte. Eu estou falando um pouco do ponto de vista da propaganda. As modalidades de direção de arte, no fim das contas, criam a razão de existir criatividade na publicidade, que é, cara, precisa ser diferente, memorável, chamar atenção. Era basicamente isso. Então, no início, os anúncios lá do classificado eram só textinhos legais, começaram a chamar poetas, escritores, fodões, para que esses textos fossem mais legais. Depois, começaram a chamar ilustradores, pintores, para que esses textos tivessem imagens legais. É tão simples quanto isso. Então, acho que o principal ponto, pelo menos para mim, do jeito que funciona agora, é a gente, de alguma forma, controlar a AI. E manter essa hierarquia é super importante. Então, a AI é a internet, a nova internet. Se 15 anos atrás, sei lá, 20, a gente fala, cara, e a internet vai mudar tudo? Chega uma hora que agora tudo tem internet. Então, a internet é tipo oxigênio, ela está no ar, está no tempo. IA é a mesma coisa, ela vai estar em tudo. Então, a gente não vai ter escolha de usar ou não, ela vai estar lá. Em absolutamente tudo. E o ponto é a gente manter uma hierarquia, que é sempre a ideia, o seu ponto de vista, é que comandam a IA, e não o contrário. Então, quando a gente pensa sobre a formação, que o Ju falou, é muito importante que a gente se mantenha forte em pensar no aprendizado sobre tipografia, iluminação, estilo, design. A gente precisa controlar e dominar essas modalidades da concepção visual, independente da área. Tendo isso, você controla a IA. Se você não tiver, a IA vai controlar seu trabalho. E tudo que você fizer vai estar igual a tudo que vai rolar pelos próximos 5 anos, pelo menos. Oi.
complementando aqui, né? Então, eu acho que o craft ele vai continuar sobre você continuar observando a sociedade, sobre você ver a rua, sobre você olhar, andar e levar isso para o prompt, talvez. E a gente poder experimentar. Acho que a inteligência artificial ela está dando oportunidade de poder testar mais. Então, se você começa a fazer um trabalho que tem uma trilha que é uma ópera, e você fala assim, será que dá para pôr uma ópera com tecnobrega? E você já consegue testar isso ali e, sei lá, chegar na versão 80 mais rápido de testes e testes e testes, porque o craft é sobre isso, é você exercitar, chegar na melhor solução, chegar na melhor execução, né? E as ferramentas são ferramentas. Então, você pegar, fazer essa observação, ter seu estilo, né, aplicado ali, se você gosta de humor, ou se aquela peça demanda humor, ou demanda outro tipo de música, ou outro tipo de imagem, outro tipo de luz. Mas você observar e a gente tentar trazer do real, até depois para produzir, porque se todo mundo usar a ferramenta pela ferramenta, os trabalhos vão ficar iguais, né? A gente, no final, vai ter o mesmo trabalho, vai ficar o trabalho de todo mundo muito parecido. E os trabalhos que ressaltam, né, um sobre o outro são os trabalhos que são realmente diferentes um do outro, ali que você vê que tem um traço diferente, um dedo diferente, uma referência diferente. A referência a ser o cinema continuar sendo outros lugares, ao invés de ser o próprio Midjourney, né, ou o próprio gerador de locução. Acho que, no geral, a gente conseguir trabalhar dessa forma. Alô, alô. Bom dia a todos. É uma honra para mim estar aqui também, com esses colegas maravilhosos. E eu gostaria de comentar do ponto de vista do craft. Eu tenho um trabalho baseado nisso, né? Tenho um trabalho de pintura dentro da propaganda, um trabalho de xilogravura, entre outros. Porém, adoro tecnologia. Eu acho que, se a gente olhar para o passado e ver, né, o que aconteceu nos movimentos artísticos e tal. Então, antes você tinha a pintura como vanguarda, e ela era a representação do mundo, da história, até para quem não tinha acesso à leitura e tudo mais, e ela era responsável por contar a história. Depois veio a Gutenberg, mudou essa direção e criou uma espécie de publicação para todos. No caso, era a Bíblia ou textos religiosos, mas já era para visar todos. Mas a pintura começou a ter outro significado. Ela saiu do significado religioso, de catequizar e tudo mais, e passou por um estágio representativo, para contemplar as faculdades humanas e tal, e por aí vai. Então, todo esse trajeto de evolução da imagem, ela passa por um momento que é a invenção da fotografia. E passamos por esse mesmo contexto que estamos debatendo aqui, né? Pô, será que é o fim da pintura? Será que agora eu tenho uma representação do real, porque a pintura não tem mais a responsabilidade de representar historicamente algum ato, e sim só contemplar ou interpretar o que a gente está olhando? E agora a fotografia faz isso de forma real. Será que a pintura morreu? E não, a pintura existe até hoje, né? E depois, olha o que legal, como a fotografia já foi a tecnologia de uma época, na sequência da fotografia inventa-se o cinema, que é uma coisa que abriu portas para todo mundo que está aqui, que trabalha com isso, que usa no dia a dia e tal. E aí foram evoluindo, nem a fotografia deixou de existir, nem a pintura deixou de existir, veio as outras evoluções também, do software de edição, veio do 3D, veio de tudo. E o que eu acho, na minha opinião, que tudo se soma. Tudo parte de um princípio onde existia antes, lá nos anos 2004, 2005, quando você trabalhava na agência e fazia um layout. Eu trabalhei em agência nessa época para fazer um layout. Você pegava o Photoshop e ia machadando, né, como a gente fala, para gerar imagens e tal, não sei o quê. Era super... Acessava banco de imagem. Eu sou do tempo ainda que nem banco de imagem tinha os livros de banco de imagem, que você selecionava foto por número e tal. Livros grossos, assim, que depois eles viraram apoio de monitor em agência. Ninguém usa mais isso. Então, assim, houve toda uma evolução. E aí, você tinha os softwares de edição de imagem, porém, a fotografia continuou, a pintura continuou, a ilustração continuou, e tudo foi somando. Eu parto do ponto de vista que tudo soma.
tudo colabora para um resultado melhor. Eu acho que o que a AI entrega hoje é uma revolução tão gigante quanto foi a revolução industrial, de criar possibilidades nunca vistas antes. Eu acho que o papel do artista, na minha opinião, é olhar esse universo novo e, a partir daí, interpretar ele com as possibilidades novas. O craft ele sempre vai existir, craft é processo, craft está dentro da gente. Quando eu desenho e chamo outro companheiro de trabalho do estúdio para pintar, ele vai agregar toda a vida dele até aquele momento que ele está ali comigo, no traço, no trabalho, na vivência, no olhar, em tudo. Então, no nosso estúdio, nós não usamos inteligência artificial como resultado final. Porém, tudo isso que eles falaram, meus companheiros falaram agora, que precisam produzir um layout, precisam produzir uma ideia, precisam ser rápido para gerar alguma coisa, isso reflete o nosso trabalho. Hoje os briefings eles vêm com AI, com certeza, mas o que a gente mais recebe, que é engraçado, das agências, dos clientes, é que descaracteriza isso, por favor. Deixa mais bonito, deixa mais com cara de arte, com cara de pintura, não tão plástico, não tão isso, não tão aquilo. Então, é uma coisa que eu venho percebendo, e no nosso ponto de vista, a AI é super parceira nossa, porque nunca se falou tanto em imagem como está se falando agora. Quando você falava de ilustração, nos anos 2005, 2006, era até difícil de explicar para algum familiar o que você fazia. Até hoje, quando eu volto no bairro, voltei agora para votar, é o bairro onde eu nasci. O pessoal, e aí, Andrezão, você está desenhando ainda? Tipo, a galera tem essa visão e está tudo certo, é desenho ainda, tal. Mas o que eu vejo assim são áreas que se somam. Eu acho que o nosso papel, lógico, o craft ele nunca é besteira. É engraçado até, você sempre põe em questão a arte. Não sei o que, inventou um plugin. Tal. A gente passou por isso por várias vezes. Inventou o Photoshop, agora a arte não vai... Cara, esquece isso. Tenta somar com isso. Tenta gerar... agora tem softwares tem AIs que fazem animação. Então, bora fazer uma rotoscopia em animação frame a frame, pintada em aquarela com essa parada. Sabe? É como você olha as possibilidades. Para mim é maravilhoso. Embora eu não tenha na nossa produtora o resultado final como alvo usando AI, porque o nosso trabalho é 100% baseado em craft, está até passando umas imagens aí de xilogravura, de pintura. É isso mesmo, a gente prega isso no mercado de propaganda, mas eu acho fantástico. Eu acho as possibilidades, eu fico imaginando os caras do passado, Da Vinci, Michelangelo, Vermeer, entre outros pintores, Rembrandt, olhando essa possibilidade hoje. Falou, quer dizer que eu não tenho que usar a caixa preta de luz para ver a luz perfeita ali, ou a vela para fazer uma luz barroca. Eu fico imaginando isso, como que os caras olhariam para isso hoje. Então, é meio que desse ponto que eu parto do ponto da abertura e das possibilidades a partir daí. Alô? Funciona. Eu pedi para falar por último, mas acho que eu me ferrei, porque eles esgotaram o assunto. Não, eu queria fazer só uma pergunta. Quem aí ainda está sem luz em casa? Hoje? Então, quer lugar onde precisa mais craft do que essa porra dessa Enel? Assim, o que eles fizeram com a gente, cara? Sério, sem brincadeira. Minha mãe, que tem dificuldade de se locomover, está sem luz no 9º andar e não consegue... Cara, juro. Então, assim, eu queria, para mim, assim, eu pedi para falar por último, porque eu especificamente trabalho com cases de tecnologia. Então, para mim, não tem muito como eu falar que as duas coisas estão separadas, o craft e a AI. E eu acho que a primeira coisa que a gente tinha que fazer era desmistificar esse anglicismo, porque craft nada mais é do que ofício, né, em bom português, né? Ofício significa, cara, é bunda na cadeira, trabalhar, é leitura, é informação, é referência, é ter repertório, basicamente, né? Eu acho que a gente está, na minha opinião, no momento que a gente vai dar um salto quântico, já está dando, absurdo. Aquele cara ali que estava aquele lá, que está lá no fundo, lá, que falou isso lá, esqueci seu nome. Paulo falou muito bem. E eu acho, eu concordo 100% com ele. Mas eu acho que é um Fórmula 1, na minha opinião. É um Fórmula 1. Então, ele está lá, o Fórmula 1 ligado, regulado, pronto para você dar a volta no autódromo. Agora, põe uma pessoa comum para dirigir um Fórmula 1. É apertado, é pequeno, tem 490 mil botões. Se você acelerar, ele vai derrapar e sair na primeira curva. Ou seja,
O craft, quer dizer, o ofício precisa de preparação. Esse é o fundamental da história toda, né? Quer dizer, e assim, recentemente estou fazendo um projeto muito legal que eu espero que saia, que é um projeto que vai coordenar coisas ao redor do mundo inteiro, assim, mais de 1.500 coisas que eu tenho que coordenar segundo a posição ao redor do globo e os horários e levar em conta os fusos horários, sabe? Toda essa coisa. E aí, assim, cara, eu fiz lá, programei o meu, tanto o Gemini quanto o GPT, enfim, todos. E aí coloquei tudo. Cara, a quantidade de erros que essa porcaria comete é absurda. É muito grande. Quanto mais dados você imputa, mais ele comete erros. Erros crassos, assim, do tipo, sei lá, a gente vai vai pulando. Maceió, vamos de longitude, né? No Brasil, da direita para a esquerda. Maceió, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, aí Nova Zelândia, aí Chile, assim, juro. Mas assim, frequentemente, muitas vezes. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer primeiro, dominar esse nosso ofício, seja ele qual for, seja a pintura, seja toda a parte das referências cinematográficas e tudo, porque essa porcaria não vai dar sempre a melhor resposta. Se a gente começar acreditando, nós já estamos roubados aí já. Assim, aí eu discordo um pouquinho do Paulo ali. Eu não acho que está 95% resolvido o job, sabe? Eu acho que está uns 60%. Eu acho que a gente, esse checking, esse fact-checking com a máquina, você tem que fazer o tempo inteiro, porque ela faz muita cagada. Ontem eu estava vendo que tem gente vendendo dedo artificial para você colocar na mão na hora de tirar foto, porque aí, quando você analisa, ele analisa uma foto normal como se ela fosse de IA, porque em alguns lugares a foto de IA é mais valorizada que a foto normal. Então você põe um sexto dedo, aí pronto. Então, eu acho que essa inversão de valores ela é muito perigosa. Muito perigosa. Eu acho que, assim, quando a coisa acontece e o negócio dá errado, a gente tem que ter capacidade para dizer que está dando errado. Por outro lado, cara, hoje em dia, acho que 90% do meu tempo tem inteligência artificial em alguma coisa. Então, o ofício... Por isso que eu queria ficar por último, porque eu sei que a sua próxima pergunta vem sobre isso. Eu acho que é ótimo, Luiz, fazer essa divergência. A gente estava conversando ali, que o divergente constrói o conteúdo e enriquece, todo mundo cresce com o divergente. Acho que, apesar da gente viver um momento no Brasil de polaridade, é diferente do divergente. E o processo criativo, ele só é enriquecedor, e o Brasil é tão bom no criativo e no craft. Somos o rei do craft, viu? No mundo todo, o brasileiro é conhecido como o rei do craft. O melhor craft do mundo, sem dúvida, é nosso. Isso é indiscutível. Pessoal, eu queria avisar que o telão do lado está passando trabalho destes monstros aqui. Então, a gente também esqueceu e pulou, sei que tem lá na fichinha, mas a minha emoção tirou o racional e quase que a ambulância realmente... Eu vi um cara ali acenando, um médico socorrista, e agora, Moreira, eu disse, espera aí, mas acho que... Ele não olha, chegou ali, ela, ó, veio olhar de novo, se eu estava já desmaiado aqui. A gente esqueceu de se apresentar. Acho que a emoção foi tão grande, acho que na próxima eu queria que a gente pulasse isso. Acho que vocês querem escutar e a gente está coçando para falar também a língua de IA e de craft. Essa próxima pergunta, eu vou ler, que eu não sou bom nem de Photoshop, imagina de texto. Agora, dentro do citado até agora, colocando um pouco de futurologia. Em alguns anos, qual será a relevância do craft no processo criativo? Falo isso em meio ao nosso hoje, cheio de inteligência artificial, dados e uma robotização. Será o artificial maior do que o artesanal? Eu acho que, para quem não sabe, o significado de craft em português é artesanato.
Então, veja que divergente. A gente vai por uma coisa totalmente artificial e a gente está do outro lado com a essência do artesanato e a essência do bem maior da criatividade, que é o craft. Então, agora, dessa vez, eu queria que começasse lá da ordem. André, mas dá uma acelerada que a gente já está em 15. Tá bom. Vai deixar para pergunta? Quanto tempo? Tá, não, beleza. Eu acho que em termos de futurologia, eu acho assim, pensando agora como um pintor, né? Eu me considero um pintor, alguém que enxerga o mundo através da luz, né? Digamos assim. Então, e é isso mesmo. Às vezes eu estou esperando um ônibus, alguma coisa, eu fico lá viajando, puta, aquela luz está cortando, então como a cabeça funciona, né? Eu vejo que um exercício de futurologia, eu fico preocupado um pouco, e isso eu falo com uma certa experiência, né, recebendo portfólio, recebendo, enfim, pessoas que querem trabalhar no estúdio e tal, que o fato de você ter no estralo de dedos um resultado tão rápido, isso engana um pouco o processo artístico por trás. Eu acho que o artista ele demora um tempo para se aperfeiçoar seu próprio prompt. Então, de como eu vou enxergar aquilo, de como eu vou representar aquilo, e tem muito a ver com a vivência dele e da forma como ele enxerga o mundo. O problema da AI é que é fria nesse sentido. Eu acho que ela é uma baita ferramenta que vai te dar possibilidade, mas toda vez que você quiser trazer mais o craft para ela, você vai ter que inserir o seu mundo nela, independente de tratar um pouco, pôr uma luz mais fria e tal. Então, eu fico preocupado um pouco com a nova geração, que não está tendo tanto acesso e pode se perder no caminho. Eu penso que a gente passou por algumas transições já, né? Tipo, no evento tinha o impresso, aí começam as coisas digitais, gente, acabou o mundo, tipo, ninguém vai nunca mais ver nada na rua, e está aí, out of home é uma das mídias que mais crescem, né? E sempre o diferente chama atenção, assim, você pode pensar, vamos pegar, eu acho que vai dar a possibilidade de uma pessoa comum, né, que não é profissional ali, fazer um post mais legal para a lojinha dela ali e tal. Mas você pega e vê um post todo tosco, assim, meio com linguagem de meme, às vezes chama muito mais atenção. Então, tipo, é um craft diferente ali. Eu acho que a gente vai conviver com isso e vai se adaptando, igual já aconteceu todas essas outras transições. Assim. A gente vai conseguir utilizar e vai virar um ponto comum. Assim, a fotografia que eu tenho hoje é meio isso, assim, a ferramenta e a gente tentando sair de ficar igual de todo mundo para poder chamar atenção. Boa. Cara, eu acho que tem duas talvez, das maiores virtudes da IA para o nosso dia a dia, trazem, talvez, a maior red flag. Assim. Acho que, sem dúvida, a IA vai democratizar a produção de imagem, produção de conteúdo. Isso é ótimo. Qualquer coisa relacionada à democratização é foda. Então, às vezes, você vai ver a pessoa que não teve acesso àquela puta escola de pintura ou de design e tal, ela vai conseguir chegar a resultados esteticamente muito legais. Isso é incrível, é ótimo e é super importante. Eu acho que tem outro ponto para a gente, que é o quanto se automatiza processos. Às vezes a gente fica, enfim, pensando o tempo que se gastava para fazer um concept é muito longo. Você tem que fazer uma fusão de principalmente para achar uma coisa que é proprietária. Mas essas duas vantagens trazem um cenário para mim que eu acho que é o que a gente tem que ter mais atenção como profissionais de criação, independente da área. Qualquer profissional criativo tem que pensar que se a razão da criatividade era a distinção e você vai democratizar o acesso, você vai ter muita coisa muito parecida. E aí quem vem na propaganda sabe que a regra da pranchinha de prêmio começava com verdade, insight, ideia. A gente tem uma verdade visual também, do que você quer contar, o da ideia do processo. E o que eu sinto é que essa necessidade de ter verdade na imagem, como o André e o Diego falaram, é o que vai fazer essa evolução da democratização e de deixar tudo meio igual, vai fazer com que o Pinterest nunca tenha sido tão importante na história. Assim, o Pinterest, o Arena, o Behance, porque a etapa de concepção vai ser a etapa mais importante de todas, mais do que agora ainda, que é onde a gente vai conseguir ser diferente, ter um ponto de vista proprietário. Então, o que antecede o seu deckzinho de moodboard, a forma como você organiza e mistura coisas, o jeito que você olha para aquilo como especialista em imagem e criatividade, é que vai continuar fazendo você ter um olhar proprietário, especial e diferente do que
qualquer outra pessoa faria. Então, essa distinção precisa continuar sendo uma busca eterna. Por isso que eu acho que a etapa que antecede o recurso do AI vai ser uma etapa fundamental para a gente fazer coisas diferentes, especiais, e que vão chamar a atenção dentro de um contexto que reage, né, enfim, a uma verdade que vai seguir sendo universal e vem da cultura. Boa, vou falar rapidinho aqui para sobrar tempo de pergunta, mas, cara, quando o assunto para mim é futuro e craft, eu não fico com medo. Não tenho medo, por quê? Porque a AI, tudo que está na cabeça dela para gerar coisas para a gente, são coisas que já existem, são coisas que já foram feitas. Então, assim, vocês já tentaram criar com o ChatGPT? É uma bosta. Eu já tentei, não dá. Para ela te dar dados, insights e tal, maravilhoso, mas ela não vai te dar um leão de ouro, não adianta. Então, assim, eu acho que a novidade no craft, quem faz somos nós, é a cabeça, é o cérebro. E a AI, ela está se fundamentando com base em coisas que já existem no mundo. Então, a AI nunca vai conseguir criar um negócio, uma arte que nunca foi feita, porque ela precisa de referência. Então, quando a gente passa a ser a referência de nós mesmos, não tem AI nenhuma que vai conseguir criar aquilo que está na cabeça da gente. Eu vou só jogar uma casca de banana aqui na máquina, só que é o seguinte, nesses dias agora passados, eu vi uma palestra que, para mim, mudou muito a minha cabeça assim, com relação ao como que a gente aproveita esse negócio. De uns caras num festival chamado Digital Design Days, que acontece em Milão. Está acontecendo, acho que já acabou. Muito legal, recomendo. E aí eu vi online, né? Não estava lá, infelizmente. Mas eles falaram o seguinte, eles falaram assim, eu acho que o grande problema hoje, que é por isso que gera esses ruídos, é porque a gente não tem um pipeline. Para quem trabalha com tecnologia e efeitos e tal, essa palavra dá arrepio, assim, mas é super importante. O pipeline é a coisa mais importante. E como que eles estão desenvolvendo profissionalmente um pipeline para trabalhar com AI? Primeiro, se começa com o artista. Então, você não vai fazer pré-produção na AI. Você não vai entrar no Midjourney para gerar alternativas. Não, você chama o artista, chama o André, e fala, André, eu estou pensando nisso, o André faz sei lá quantas opções. Aí você pega esse material, paga o André, pega esse material, treina uma AI com o trabalho do André para gerar mais daquilo. E aí você resolve dois problemas. Número um, você não abre mão do craft, do artista, do gênio, do talentoso. Número dois, não tem problema de direitos, porque foi gerado a partir de obviamente, que você tem que pagar, remunerar ele, porque eu vou estar gerando outras soluções a partir do trabalho dele, né? E aí você consegue. Só que isso que acontece. Por que eu estou falando que estou jogando uma casca de banana? Porque não é Midjourney, não é DALL-E, não é nada feito já prontinho na web. Quem está tentando implantar isso de uma maneira profissional está criando os seus próprios modelos, entendeu? Então não é porque isso que a gente tem hoje em dia é uma espécie de McDonald's da AI, assim, em um certo sentido, sabe? Peça pelo número. Eu tenho aqui um vídeo, aí transforma ele, me faz ele ficar como se fosse um cavaleiro. Então a solução é um pouco mais embaixo. Você tem que entrar um pouco na programação, não tem muito jeito. Infelizmente, a gente passava o dia aqui exercitando, mas está acabando nosso tempo. Eu queria abrir para vocês falarem, acho que a gente vai aprender um pouco para vocês, perguntas, se vocês têm para algum deles, viu? Sobre craft ou sobre inteligência artificial. Já, o leilão aqui, 2 cervejas garantidas, quem vai mais? Vamos lá, alguém entrega. Bom dia, meu nome é Duda Salles, sou amigo de alguns desses talentosos criativos que estão aqui, um prazer. Eu queria saber rapidamente de cada um que ferramentas que vocês têm usado e em que etapa do processo essa ferramenta está sendo usada. Eu adoro o ChatGPT e conversar com ele. Então eu falo assim, ChatGPT, eu gosto
do Neuhaus, um artista alemão. O que você recomendaria dentro desse estilo, desse artista, para eu pesquisar profundamente na arte? É maravilhoso, eu não preciso mais ficar... É muito legal comer livros e tal, mas às vezes você não tem esse tempo, você quer só pincelar ali um pouco de outras pessoas que têm mais ou menos a mesma escola que o Neuhaus. Então, para mim, eu fico conversando o dia inteiro com o ChatGPT, com isso. ChatGPT, Cezanne pintou aquela montanha lá durante 20 anos. Quem mais fez uma coisa tão maluca assim? Ele vai, fulano pintou a onda, o outro... Então, eu gosto de usar nesse sentido, para agregar. Ele é um facilitador de busca para mim. Mas, de novo, tem que saber o que está buscando nesse sentido. Eu tenho usado bastante a Eleven Labs, para testar áudio. Eu acho que nas coisas que a gente tem construído, trabalhando na DM9, isso tem ajudado a gente a levar o trabalho para outro lugar, assim, de testar e chegar num tom que a gente está procurando, que é um tom diferente, né? Quando você testa, você consegue fazer experimentos ali para poder diferenciar o trabalho. Eu acho que é o lugar que eu tenho atuado mais assim de testes. Lá na Widen, tá aqui a Ed me olhando, que ela sabe que é verdade. Lá na Widen, cara, a gente usa muito Midjourney o tempo todo assim, para fazer deck, concept e tudo mais. Depois a gente produz, obviamente, essa parte é importante, né? Mas, cara, muito Midjourney, Firefly, que é tipo o Midjourney da Adobe, só que, cara, ele tem recurso muito legal, que é você faz a composição num rascunho bem canalha, coloca o estilo e ele te gera imagens com um nível de controle bem mais alto do que o de Midjourney tem, e Luma para a gente fazer monstro e vender ideia, que eu acho que é um papo que o Diego trouxe, é legal mencioná-lo aqui, falar, cara, a gente teve tantos recursos para vender ideia. Então, você combinar essas ferramentas para a gente vender a ideia de um jeito que o cliente entenda e que depois vá para os nossos parceiros de um jeito lindo, para ele deixar de verdade, eu acho que é muito foda. Então, lá a gente tem usado principalmente esses três, além dos programas que conseguem emular voz e áudio. Mais alguém? Bom dia, meu nome é Bruno. Eu sou fã de Moreira, um brother, sou do Nordeste também. Vocês falaram um pouco aí sobre... na verdade, é sabido por todos que a IA é baseada em trabalhos, em coisas que já existem. Você chegou até a falar um pouco sobre a questão dos direitos autorais. Isso, para mim, ainda é uma questão em aberto, assim. Vocês sabem ou já tem alguma coisa bem resolvida com relação a isso? Como é que ficam os direitos autorais daquilo que é gerado a partir do AI para ser usado em novos trabalhos, mesmo que sejam modificados e tal, sejam craftados no final? Mas como é que está isso do ponto de vista de mercado? Né? Olha, eu sei que assim, para Midjourney a gente não pode usar, porque de novo, o Midjourney permite que você use estilos de artistas, né? Como o Andrezão estava falando, sei lá, eu quero usar alguma coisa no estilo Monet, no estilo, sabe? Então, eu acho que o Midjourney, ele ainda não nos permite ali que você use uma arte que você fez ali para a arte final, porque você está agregando outros estilos de outros artistas ali. Mas, por outro lado, o Firefly, pelo que eu sei, tá, gente? Também não sei se está 100% certo, mas é a minha visão. O Firefly, ele sim te permite, porque lá você não consegue colocar no prompt o estilo de um diretor de filme, o estilo de um artista. Então, é mais tranquilo. E, por exemplo, o Eleven Labs que os meninos estavam falando... como eu falei, a gente tinha chegado lá na voz da Beyoncé e tal, mas, cara, não dá para você usar, velho. Tipo, é a voz da Beyoncé para apresentação e tal, para você ganhar o cliente, beleza. Mas eu acho que ainda a gente tem grandes questões com direitos autorais, sim, em algumas ferramentas muito importantes. Só complementando, tem uma parada interessante que às vezes, sei lá, semana passada, que tem alguns artistas que estão usando alguns sites para distorcer as imagens proprietárias para impedir a leitura das plataformas de geração de imagem, tipo Midjourney. Tem uma parada chamada Gaze,
que é tipo um filtro que você aplica no seu conteúdo autoral. Tipo, no meu caso é publicidade, então não é tão autoral. Mas no caso do André e tal, você sobe sua imagem, aplica o gaze, ele vai dar uma distorçãozinha, coloca um grão muito específico que o Midjourney não consegue entender.